A alegria do reencontro, boa noite para quem está chegando agora junto com a gente aqui, dia 3 de abril de 2025. Hoje não tem capítulo nenhum específico, é uma explicação aí, o nosso encontro 217, conhecendo o Sanatório Esperança. A Mirinha esteve lá, fez o mapa direitinho, vai contar para nós como é que foi. A Verônica foi com ela para ajudar a lembrar tudo, entendeu? Aí, vocês vão saber da história hoje como é que é. Ninguém enviou pergunta. Gente, como dizia minha avó, tô de queixo caído. Manda pergunta para nós, entendeu? Mas, em compensação, nós comentamos na FEA que chegou um monte de perguntas. Mas vamos que vamos. Sejam todos bem-vindos, Verônica, Mirinha. E vamos conhecer o Sanatório Esperança. Meninas, quem começa, suas palavras iniciais de cada uma, porque senão não dá tempo de contar tudo. Nós vamos começar lá na história do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, capítulo, nem sei que capítulo. Vamos lá, estou falando demais. Oi, gente, tudo bem? Então, a mensagem hoje é número 217, viu, gente? Do nosso querido Pastorino. Vamos ver o que ele fala. Aproveite ao máximo os momentos de alegria para agradecer tudo que tem recebido na bondade divina. Seja grato ao Criador e Pai que lhe dá tantos ensejos de felicidade e procure espalhar a maior alegria, o mais sadio otimismo com todos os que o cercam. A alegria é a saúde da alma e o otimismo é a alegria de amanhã, bem aproveitada no dia de hoje. Espalhe alegria em torno de si. Vamos então fazer a nossa prece. Jesus, nosso irmão maior, com o coração repleto de alegria, agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, no aprendizado, no conhecimento dessas informações tão importantes que o Manuel Filomeno de Miranda nos traz através do nosso companheiro Divaldo Franco. Que a espiritualidade amiga continue a nos envolver a todos, nos inspirando, nos intuindo, nos protegendo, para que possamos a cada dia, com passos cada vez mais firmes e fortes, caminharmos na direção do Mestre querido, nos renovando intimamente e fazendo com que a alegria, nas palavras do amigo Pastorino, seja a meta da nossa vida, que possamos nos contagiar com o bom humor, com a alegria sadia, com o sorriso fácil e fazer com que a nossa vida seja mais colorida, mais leve e que possamos, Jesus, assim, demonstrar que vivenciar o seu Evangelho é um motivo de grande e profunda alegria. Envolva-nos na sua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Olá, vamos nós aproveitar aí bastante o encontro de hoje para conhecermos mais a respeito do Sanatório Esperança. Muito bem. Vamos compartilhar com vocês, então, alguns slides que eu fiz, já que toda a nossa estrutura é montada em cima da figura de Eurípides Barçanufo. Meninas, estão vendo o slide agora? Está. Então tá bom. Vamos lá. Olha só. Começamos aí, Sanatório Esperança, criado por Eurípides Barçanufo, já com os nossos votos de bem-vindos aí, a FEAC. Eurípides Barçanufo nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 1º de maio de 1880. 80 menos 60, 20. 57, o Espiritismo estava então com 23 anos quando ele nasceu. E faleceu dia 1º de novembro de 1918. Então, 18. Com mais 20, desencarnou com 38 anos. Uma vida relativamente curta. Também em Sacramento. Só que ele fez nesses 38 anos coisa que o Falcone não vai fazer
Você deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, não mexe com esse assunto, não. Eu tive a oportunidade de viajar pelo Triângulo Mineiro, logo depois que não consegui lá entrar na AMAN, né? Então, eu via nas pensões, nos hotéis, a gente ficava ali, começava por Uberaba, Jaraxá, Sacramento, Uberaba, Conceição de Alagoas, Planura, Frutal. De Frutal a gente ia a Campina Verde, Honorópolis, Iturama, as vilas todas, atravessávamos para São Paulo em José Bonifácio ou em Jales. Ainda não estavam fazendo a barragem de Água Vermelha. E eu vi essa foto deste homem pendurada na parede de muitos hotéis, de muitas pensões onde a gente dormia, em dia fumo naquela época, e não sabia quem era. Mais tarde que eu fui tomar conhecimento dessa criatura que é venerada no Triângulo Mineiro. E ele fundou o Colégio Allan Kardec, que aí está a visão lateral e parte da visão frontal. Nós vamos ver de vários ângulos. Aqui, visto de cima, provavelmente fotografado por um drone, a parte dos fundos, a escadaria, a varanda dos fundos, agora mais de perto, a escada onde a meninada descia para a parte do recreio e tudo mais. De frente agora, o colégio de frente. À esquerda da sua tela tem aí uma gradezinha de ferro, ali é a entrada oficial, a entrada dos alunos acontecia lá por fundo. Na parte inferior tem uma porta aberta, ali era a farmácia homeopática dele, e outros departamentos ali embaixo. Outra foto do lateral, agora de frente, também essa foto deve ser por drone. Vocês imaginam construir uma obra dessa hoje, quais os desafios que são? Imagina construir isso no princípio do século passado, numa cidade super, hiper católica. Não foi brincadeira, deve ter sido. Aqui uma foto tinha uma data aqui, quando o busto dele foi colocado naquela lado da escada, no lado esquerdo. Aqui é esse busto aí, quando foi feito esse busto aí, ó. Então, essa é a foto de quando foi colocado o busto. Tinha uma data, mas eu não estou achando. Vai ter outra data daqui para frente. Uma sala de aula mantida nos moldes da época. As carteiras, o quadro negro lá na frente com giz e um tablado onde o professor ficava andando para lá e para cá. As carteiras da época. Aqui é que tem a foto, olha lá. 17 de janeiro de 1910. Alunos e professores, ele está à esquerda nossa aqui, ele é o último à direita. O último homem à direita de bigodinho aí é ele, tá bom? Aqui nós temos outra foto de 1917. Ele está sentado aqui, tem 4 pessoas na primeira fila, 3 professores, ele é um dos 3 e uma mulher que é professora também. Ele está ao lado direito da mulher. Aqui as fotos de vários ângulos, depois vocês podem parar se quiser assistir de novo. Aqui 2 colaboradoras, Amália Ferreira e Maria da Cruz, que trabalhavam com ele na farmácia homeopática. Tem fotos dela no livro que eu vou mostrar daqui a pouco. Livros de Eurípides Barçanufo, A Grande Espera, psicografado por Corina Novellino, mostra fatos do cristianismo primitivo no primeiro século. E Eurípides vem pela irmã Corina Novellino trazer páginas muito interessantes desse primeiro século do cristianismo. Aqui à esquerda, o livro Eurípides Barçanufo, O Homem e a Missão. Esse livro, queridos internautas, vocês precisam de comprar e ler com atenção. Tem muitas fotografias e tem muito material à disposição. Aqui do Homero Moraes Barros, à direita, o esverdeado, Eurípides Barçanufo, Missionário da Mediunidade. Essa é a capa do livro que eu tenho, que é uma edição mais antiga. Eu tenho esse livro aqui. Roteiro de Eurípides Barçanufo, Fora da Caridade, não há salvação.
Então, mais detalhes, tem um documentário dele que provavelmente nós vamos apresentar num Cine Pipoca mais para frente. E aqui, então, o livro do nosso Filomeno de Miranda, que é o nosso alvo, é o 8º livro que nós estamos estudando. A semana passada nós passamos os 7 livros na sequência direitinho, e Tormentos da Obsessão é o objetivo da nossa obra, então. Eu vou passar a palavra da Mirinha para que ela possa explicar para vocês por como que foi feito o desenho. Foi feito primeiro no quadro e depois ela transformou isso em material didático aqui para compartilharmos com vocês. Mirinha, com você as explicações. Nós estudamos esse livro em grupo em 2004. A gente está fazendo 21 anos. Fevereiro, já fez 21 anos. Verônica, olha aí se você tiver o livro em mão. Ele foi lançado quando? Você lembra? Você tem o original? Pode contar. Não, vocês têm aqui. 2000 e quanto? 2004? 2004. Eu li ele em 2001. Ele foi lançado, acho que em 2000. Primeira leitura que eu fiz dele foi em 2001. Ele foi lançado em 2001. 2001, isso mesmo. O livro estava com 3 anos. Fresquinho, mas assim, a gente já tinha lido essa obra em outros lugares. Isso aqui foi estudado na reunião mediúnica, na reunião de terça-feira, de desenvolvimento dos médios. E naquela época, hoje não mais, uma pena, não sei por que também, o Falcone fazia para a gente estudos na noite, antes de ter a prática. Tinha uma parte teórica e depois a parte prática. Continua do mesmo jeito, tem a parte teórica, depois tem a parte prática. Só que naquela época nós éramos menos pessoas e o Falcone fazia os estudos para a gente. Eu não sei o que aconteceu agora. Você sabe? Eu não tenho nada para fazer, eu fico à toa lá, sabe, gente? Papo anda nos corredores para lá e para cá. A FEAC agora era uma reunião de desenvolvimento e educação da mediunidade, gente. Agora tem 5. Agora tem 5. E quem coordena isso graças a Deus. É Tuca, Fernando, eu e a Jane. O China, eu vou dar graças a Deus que eu participei desse grupo. Por quê? Na parte... Porque o Armando sempre fala, quando a gente vai estudar, pega papel e caneta. Eu sempre fui muito disciplinada para estudar. E eu levei o meu lapisinho. Lapisinho, porque sempre falou, usa lápis. E eu levei. Aí ele foi falando, foi fazendo estudo. Qual que é o capítulo 2? Sanatório Esperança. E aí, aqui, no capítulo 2, nós fizemos o capítulo semana passada, volta aí para vocês verem. O Sanatório Esperança, aqui, o Filomeno explica algumas coisas, aí apresentou para nós o doutor Inácio, que à época era o diretor do local, tarará. E aí o Armando foi explicando e eu fui fazendo um desenho, conforme ele fez um desenho no quadro, viu, gente? Não acho, né? Ele desenha mal pra caramba. Ele pôs um desenho no quadro e eu fui seguindo o que ele falava. Aí põe ali, que aqui tem não sei o quê, Depois, em casa, eu, com aquilo tudo na minha cabeça, eu transformei num desenho maior. Porque eu desenhei pequenininho, nossa, vocês conseguem ver? Acho que não conseguem. Olha ele aqui, que coisa triste. Depois eu transformei num desenho maior. Por quê? Ele explicou ainda mais do que está sendo falado aqui no capítulo 2, como que é a geografia do Sanatório Esperança. Aí eu assim, estudando, eu tô pedindo aqui pro mundo espiritual me levar, mas ainda não me levou, não. Levou de jeito nenhum. Pra gente ir lá, né, gente? Pra gente ver isso, mas acho que é depois de hoje que vai levar. Aí o Armando, eu falei com ele, Armando, você podia mostrar, explicar pra gente. Ô, gente, eu vou falar sinceramente, do fundo da minha alma. Eu quero estudar isso novamente. Eu, aqui, agora. Porque eu acho isso de uma riqueza tão grande, a gente saber que lugar que é, como que é. Gente, é a realidade que a gente vai passar. Não de ir para o sanatório e morar lá, mas assim, de poder conviver nesses lugares,
ambientes semelhantes. Esse é um dos pontos de serviço nessa área. Exatamente. Então, aí a gente teve, nós três, a ideia de que o Falcone passasse isso pra gente. Agora ele vai fazer isso, com riqueza de detalhes. Presta atenção. Quem tiver negócio de celular, bate foto, bobo. Naquela época não tinha nada disso, né? Então, ó, eu vou voltar aqui. Tá filmado através do meu computador. Vamos voltar aqui, então. Pronto. Voltou o slide. Vamos lá. Aí nós vamos para o primeiro livro. Isso aí, ó, é um mapa feito com base no livro Cidade no Além e Imagens no Além, que a Egorina Cunha, que é sobrinha neta do Eurípides Barçanufo, escreveu esses 2 livros. Ela foi levada em desdobramento até nosso lar e fez esse trabalho. Do lado esquerdo está aqui as camadas. O planeta Terra é igual uma cebola em várias camadas. Então está lá, ó. Primeiro nível é o núcleo interno, o núcleo externo e vai por aí afora. Fotografem essa tela, tá bom? Se eu passar cenas muito depressa, é só voltar depois, assistir novamente e dar uma pausa e filmar. Vamos passar para o slide seguinte. Olha lá, essa foto que está aqui do lado esquerdo, agora eu transformei ela na pasta central. Dá para entender? Então, olha só. Aqui nessa estrela de 6 pontas que estão aí, é o nosso lar. A crosta do planeta está lá embaixo, pequenininha. E aqui, nas várias camadas, está nosso lar. Onde que está o posto de serviço Esperança? Apareceu aí, meninas? Apareceu. Tá vendo? Vermelho. Está entre a Terra e nosso lar. Se fosse no Rio de Janeiro. Como é no Triângulo Mineiro, está entre a Terra e a colônia espiritual que comanda ali aquela região do Triângulo Mineiro. Nós vamos ver que acima de nosso lar vai aparecer outro desenho lá, olha lá. Quem é que mora aí nesse lugar aí? Vocês lembram? Quem é que mora em colônias deste nível? Olha, a mãe do André Luiz? Aqui, ó, tá a estrela a 60 mil metros, mais ou menos. Abaixo dela está o posto Esperança, né? Hospital Esperança. Quem é que está aí, Verônica? A mãe do André Luiz? A mãe do André Luiz está em colônias acima de nosso lar. Então é neste nível que está aí, tá bom? Vamos em frente. Então o Sanatório Esperança está mais perto da crosta da Terra do que das regiões etéreas, assim, vamos dizer, né? O que acontece? Lembra quando no livro 2 do André Luiz, o Missionários da Luz, Aniceto, o Vicente e o André Luiz descem e vêm para aquele posto de serviço comandado pelo Alfredo? Aí a Ismália chega, que ela vem uma vez por mês, era dia da Ismália vir, por acaso, né? O Aniceto escolheu aquela data por acaso. Aí vem o casal bacelar de um posto inferior, lembra? Aqui está nosso lar, aqui está nosso lar. Eles descem, vêm para aquele campo, para o grupo região mais da Ismália. Um nível abaixo está de onde vem o casal bacelar. Aqui está a crosta do planeta. Então, aí nós já temos 4 níveis. Certo? Avançando? Certo. Avançando. Então, olha só. O Hospital Esperança, o Sanatório Esperança, tem uma forma de uma... Não é um círculo, como é que chama isso? Uma elipse. Elipse. Uma elipse. E ele está na região acima das nuvens. Se a colônia Regeneração para nós, nosso lar para o Rio de Janeiro, a colônia do Triângulo Mineiro, estão a 60 mil metros, aí, ó, as nuvens estão abaixo, está aí o círculo. Para ficar mais didático, eu vou explicar para vocês onde que é isso no mapa. Olha só aí, ó. Localização entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, entre as cidades de Sacramento e de Franca. Falcone, não estou entendendo nada. Calma, olha aí. O mapa de Minas Gerais. Você vai ver que na parte superior à direita está Belo Horizonte. Na parte inferior à direita está Juiz de Fora.
Kátia e eu saímos de Juiz de Fora, íamos para Belo Horizonte, de Belo Horizonte íamos para Uberaba, à esquerda, lá no Ponto Vermelho. Da porta da minha casa, na porta da casa do Chico, eu morava atrás, nós morávamos atrás da Igreja do Mundo Novo, dia 28 de julho, de 28 de março, agora a Kátia teria completado 63 anos, sexta-feira da semana passada. Então, 752 quilômetros. Vamos aproximar disso. Vou tirar Juiz de Fora do mapa, vou tirar Belo Horizonte, só para vocês verem o trajeto. Sai de Juiz de Fora, vai para Belo Horizonte, sai de Belo Horizonte, vai para Triângulo, vai para Uberaba. Uberaba. Então, agora ficou mais fácil de entender que tem duas elipses aí, certo? Agora nós estamos na região do Triângulo Mineiro, entrada do Triângulo Mineiro. A porta de entrada do Triângulo Mineiro é Araxá. Lembra, dona Beija? De Araxá vai para Uberaba. Olha lá, apareceu uma seta laranja. Apareceu para vocês aí? Sim. Aí está Uberaba. Araxá, Uberaba já está no Triângulo Mineiro. Araxá é a porta de entrada. Muito bem. De Uberaba, agora vai aparecer Sacramento. Agora vai aparecer Sacramento. Olha o Sacramento aí. Tá entendendo? Cadê Franca, Falcone? Está aqui embaixo, ó. A Franca aqui embaixo. Agora você tem 4 cidades para você ter base. Porque a maioria das pessoas provavelmente... Mirinha, Verônica, vocês já foram no Triângulo Mineiro? Não. Então, Não. acredito que dá para entender agora. Araxá vai a Uberaba, entre Uberaba e Araxá, aí no meio do caminho à esquerda tem Sacramento e lá embaixo está Franca. E agora, Falcone? O posto de serviço está aí. Por quê? A divisa de Minas Gerais com São Paulo é essa mancha azul que você está vendo aí, que é um rio. Que aqui embaixo vai ter uma represa, onde o azul fica mais forte, e lá em cima tem outra represa. É um rio que separa Minas Gerais, me foge agora o nome tranquilamente. Então, o posto Esperança está aí, ó. Posto de serviço, o hospital, o sanatório Esperança está aí, neste ponto. Ah, Falcone, eu quero te dar uma foto. Para, eu não posso parar, porque nós temos compromisso de time por aqui. E a Kátia e eu ficávamos hospedados aonde? Verde, Peirópolis, na casa da comadre Ana e do compadre Langerton. Aí que era o nosso pouso. Nós não ficávamos em Uberaba. Nós ficávamos em Peirópolis. Certo? Alguma pergunta aí, meninas? Por enquanto, não. Tranquilo. Aqui, ó, tá a Serra da Canastra do lado direito. Ó, apareceu aqui, tá vendo? Que rio que nasce na Serra da Canastra? Vocês sabem? São Francisco. Rio São Francisco. Perfeito. Fez aula de geografia. Agora, olha só, aquela elipse que estava vazia no ar, eu coloquei agora o quê? Coloquei branco para ficar didático. Lembra que era assim? Ah lá, eu coloquei assim, ó. Por quê? Olha só, aqui está o portão de entrada. O portão de entrada. Vai ficar muito vago se eu deixar as coisas assim. Então eu coloquei, olha para a tela, eu coloquei de branco de fundo só para vocês poderem entender como é que funciona. Aqui é o portão de entrada, na parte inferior, voltada para onde? Para Sacramento. Voltada para Sacramento. Primeira pergunta: todos entramos por esse portão? Todos entram por aí. Tá. É o ponto de entrada. Só vai ter a saída. O último slide dessa série vai ser onde decolam as caravanas. Quando chega em caravana, aí é em outro lugar. Outro local. Outro local. Agora nós vamos lá para cima. O que é aquela casinha lá em cima? Casa de Mineiro. Rio do Eurípides. Ali é a casa do Eurípides Barçanufo. No extremo, ela está lá em direção à Franca, em cima da divisa. Em cima da divisa. Essa é a casa de Eurípides Barçanufo, que é cercada por quê? Por fontes de água de um lado e do outro. Então, já começamos a montar o mapa da Colônia Regeneração. Que Colônia Regeneração Cruz, cara? Da Hospital Esperança. Esperança. Muito bom. Agora aqui são as escolas. As escolas para quem? As escolas tanto para aprendizes
como para espíritos que já passaram pelo tratamento e agora estão se tornando trabalhadores aprendizes, né? Começam ajudando nos trabalhos de enfermagem e tudo mais. Essas são escolas para a instrução aí do pessoal que atua no sanatório. Vamos avançar, escolas. Agora nós vamos... No meio tem um lago. As fontes que vêm lá da casa do Eurípides formam um lago no meio. E este lago está cercado de quê? De jardins com flores. Tudo é cercado de jardim, não é só esse aí do centro, não. Nós não colocamos mais desenhos de jardinagem, porque senão vai atrapalhar na hora de colocar os prédios e de colocarmos a parte dos diversos departamentos. Vamos avançar. Agora nós temos aqui 3 pavilhões de enfermarias, onde vão os espíritos que desencarnaram em processos de subjugação. No subsolo, depois a gente pode fazer um outro desenho mostrando essas enfermarias. No subsolo, abaixo do nível do chão, vamos assim dizer, do sanatório, são os espíritos que estão em sono profundo. E nós vamos ver... Esse mesmo prédio aí, né? Nesses 3 prédios, são 3 prédios. São 3 prédios, tá? Cada um deles tem 3 andares. Hoje eu acredito até que seja mais a quantidade de prédios. No primeiro nível, abaixo do nível da rua... Abaixo dele. Os espíritos que estão em sono profundo. No andar da rua, no nível da rua, os que estão em sono leve, né? E no terceiro andar, os que estão despertando. Alguma pergunta? Não. Por enquanto, não. Vamos avançar. Aí nós temos edifícios em formato de gotas. Para quem? Aqueles que já passaram pelo sono leve, já estão lá, ó. Então, aqueles que já estão despertando são levados, então, para onde? Para essa região aí de gotas, para recuperação. Já estão melhorando a comunicação, o diálogo, já tem condição de participar. Muito bom. Agora nós temos aqui blocos onde ficam os espíritos quando chegam para a triagem. Os espíritos ficam aqui quando chegam, passam pela triagem e são levados para o tratamento lá em cima, naqueles 3 blocos que nós mostramos ali, mais próximos um do outro. Vamos avançar? Vamos. Aqui nós temos leitos de frente para a natureza, de criaturas que são levadas para o sanatório e não estão em situação tão grave como aquelas primeiras. Não estão em situação tão grave. Estão mais tranquilas. Precisa de passar, ainda estão no processo da fascinação, da obsessão simples, são levados para esses leitos de frente para a natureza. No último slide vocês vão entender a natureza cercando por dentro e por fora todo o sanatório. Vamos avançar? Vamos. Aqui nós temos a ala de Tevabes, o Manuel Filomeno de Miranda fica aí. Aqui é a ala de trabalhadores voluntários ativos no bem, que é o que nós temos na FEAC. Os trabalhadores ficam congregados neste prédio que está aí e em outros prédios menores em volta dele. Alguma pergunta? O visitante fica onde? Vamos supor que eu for lá. Fica aí também? Aqui também. Aqui não é um prédio só, são mais de um. Aqui nós temos o bloco de triagem. Quando chega, vem para cá, daqui vai lá para cima para o tratamento, depois vai para os prédios gotas, e outros são já levados para esses de frente para a natureza. Aí, ó, voltou o que tinha tirado. Aqui nós temos o Centro de Formação Teórica. O que é Centro de Formação Teórica? Aí são levados 2 tipos de criaturas.
os que já passaram pelo tratamento lá em cima nos blocos, que já passaram pelos prédios de gotas de recuperação, que já passaram pela possibilidade de se matricularem em pequenas tarefas, são levados já passaram pelas escolas, são levados para ir para quê? Para começar a preparar processos reencarnatórios, aprendizagem na área da desobsessão, como também trabalhadores, pessoas que desencarnam, que não têm ainda uma grande condição de recursos intelectivos, são levados. Aí vamos colocar assim, aí é o que o Eurípides Barçanufo gosta, é a universidade da alma. É aí que ciência, filosofia, religião, valores morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos é toda colocada aí. Eurípides Barçanufo é, acima de tudo, um espírito educador. A principal tarefa, e na doutrina espírita nós vemos que sem a educação não há transformação. A educação de sentimentos, a educação de valores, a educação de padrão moral. Vamos avançar? Rony, qual que é a diferença, então, dessa preparação aí, dessa formação teórica, para aquela ali que também é escola, que é do lado da casa dele? Ali é escola para a turma que saiu dos pavilhões, lá são escolas de pessoas mais ligadas ao Eurípides, mais ligadas ao trabalho da mediunidade. Ah, tá. Entendeu? Quem baixa é o centro de triagem, aí sabe. A Verônica desencarnou. Trabalhou na mediunidade na Terra 30, 40 anos. Desenvolveu uma série de valores. Você vai lá para cima para as escolas perto da casa do Eurípides. Não, a Verônica quer trabalhar, não só em favor do crescimento dela, mas colaborar no trabalho de desobsessão, no trabalho de esclarecimento, se preparar para uma nova reencarnação. Vem para o Centro de Formação Teórica. Certo? Aqui nós temos agora a administração. Olha o tamanho do complexo da administração. Administrar uma família já não é fácil. Administrar a nossa consciência já é um desafio. Imagina administrar um posto de serviço desse, com milhares, milhares e milhares de... Juiz de Fora é uma cidade de 600 mil habitantes, gente. Tem mais. 600 mil é o oficial. E por último, agora sim, Mirinha, vem o quê? O que é isso que está aí? É a... plataforma de onde saem as caravanas. Eu não coloquei a inscrição. Essa elipse de baixo aí mais gorda, vamos dizer assim, é o campo de aviação deles. É o aeroporto. O heliponto. O heliponto. É o heliporto, é o campo de aviação, é o aeroporto. É daí que partem e chegam caravanas, tanto de regiões superiores, como as caravanas que vão partir daí para o atendimento naquelas zonas inferiores, lá do primeiro slide que eu mostrei do livro da Igorina Cunha. Certo? Agora tem um monte de perguntas. Diga. Você quer fazer a pergunta em cima disso que está aqui ou quer fazer a pergunta em cima dessa que está aqui? Tanto faz. Que então, a pergunta em cima desse. A respeito. É interessante, gente, falar. Eu apontando o dedo, gente. Interessante falar que ali na entrada, no portãozinho, está FCNHS. Hora da caridade não há salvação. Muito legal, que é a diretriz, tá aí, gente, lema diretriz. Esse aí é o desenho didático que a Mirinha montou no esse é o que ele montou lá no quadro. Esse é o desenho do quadro. Aí ela passou para o papel e transformou num slide, e eu fui cortando pedacinhos dele e fui explicar. Para poder ficar didático. Hoje, aí eu queria perguntar o seguinte, quais os requisitos para um encarnado visitar um local desse? Não é porque eu quero ir, não. Quero saber a nível genérico, assim. Ter mais atenuantes do que agravantes. O Falcone foi pego na zona do crime.
Tá, ok. No momento de briga dele com o Fernando Emílio, ele sacou de uma faca e matou o Fernando Emílio. O que o promotor vai procurar? Os agravantes na vida do Falcone. Ah, é um sujeito super violento, já bateu na mulher, já quebrou o braço do filho, já brigou com isso, já tem vários BOs do Falcone, agravantes. O que o advogado de defesa vai procurar? Os atenuantes do Falcone. Não, mas olha isso que o Falcone fez, e começa a falar dos meus trabalhos beneméritos. Então, para tá aí como aprendiz, não tem que ter passado por aqueles prédios de 3 níveis. Não, o espírito encarnado, para fazer uma visita aí. Ah, não, mas aí é questão de necessidade ou merecimento. Não deve ser um local que qualquer assim, não gosto de falar qualquer, acho que palavra muito pejorativa. Não é um local que é acessível aos encarnados assim a todo momento, não, né? Porque pode perturbar a ordem, né? Tem tudo direitinho. Qualquer pessoa pode entrar para visitar uma penitenciária? Não, pois é. Qualquer pessoa pode entrar numa clínica psiquiátrica com dezenas? Não, vai perturbar. Não. Qualquer pessoa pode entrar num quartel da Marinha, da Aeronáutica, do Bombeiro, etc. Não, tem disciplinas, metodologias. Para visitar um paciente num hospital, tem alas do hospital que pode visitar um espaço mais aberto. Tem outras áreas que é 1, 2 horas. Tem áreas do hospital que é um visitante por dia ou 2. Exatamente. Que tem todas essas metodologias. Se você quiser assistir uma aula de anatomia na faculdade de medicina amanhã inteira, você pode entrar? Não. Acho que nem amanhã, nem nessa encarnação, porque eu não sou da área, né? Não é da área. Não, você pode ir como convidado. A maioria dos que vão aí vão como convidados, levados pelo mentor, pela mentora, pelo grupo de espíritos amigos. Não é que é inacessível. Entendi. Mas o que vai beneficiar você ir num lugar desse? Além da curiosidade. Você vai contribuir com o Santuário de Esperança? Isso é outra pergunta. Agora, me beneficiar vai muito, porque deve ser um aprendizado de outras galáxias, né? Agora foi levado a nosso lar. Mostrou para ele tudo direitinho, mais de uma vez. Aí, no centro de nosso lar, tem uma coluna de luz, que é onde está o Ministério da União Divina, né? União Divina. O Chico aproximou. Emmanuel falou que ele para, André Luiz falou que ele para. Por quê? Você não pode aproximar. Se você passar daquela divisa ali, vamos ter um exemplo, daquela cerquinha branca dali para lá, daquela gradezinha dali para lá. Se você atravessar aquela avenida ali a frequência espiritual é tão alta que corta, desmancha, desintegra o cordão prateado. O corpo morre. Rompe a ligação com o espírito. Pergunta, Verônica, eu tenho várias aqui, faz aí. Por que a escolha de um lugar tão arborizado e com tanta natureza? Você viu a palestra do Dr. Fructuoso. Contato com a natureza. Você vai ver na descrição de Nosso Lar que a veneranda, ela espalha flores para o nosso lar. O nosso lar é todo arborizado, a colônia Regeneração é toda arborizada. E vegetações que durante o dia absorvem a luz do sol e durante a noite ficam fosforescentes. Vegetação típicas as da Terra, mas com peculiaridades próprias de uma região mais superior. Teria um efeito medicinal também? Claro. Toda planta tem um efeito medicinal. Você quer tiririca no seu jardim? Não, é um antibiótico fortíssimo. É um excelente medicamento. As ervas chamadas ervas daninhas são mais fortes do que as ervas não daninhas de princípios ativos. A urtiga, por exemplo, você pega na urtiga, queima. Se você esbarrar na urtiga, queima. Para problemas de queimadura, de dermatite, é um santo remédio. Eu tenho outra pergunta. Diga.
os espíritos que vão ser internados nesse sanatório são recolhidos onde? Onde é feito? Que aqui tem um bloco de triagem. Mas até chegar aqui, ele já passou por uma triagem aqui na Terra, onde ele está aí, não sei, no umbral, algum lugar assim. Aonde que é feito isso? Onde que eles são recolhidos? Esses espíritos que vão levar para lá. Falange dos intercessores. São levados das reuniões mediúnicas, são levados dos necrotérios, após os processos de desligamento do corpo, são retirados dos cemitérios, aqueles que ficam agarrados à matéria, são tirados de onde tem desencarnação ou espírito desencarnado. O centro espírita é um dos grandes doadores de espíritos que... É um posto de atendimento, vamos supor, né? Pelo esclarecimento basilar, e são levados para essas regiões. Muito legal. Igual tem essa região lá, específico entre Sacramento e Franca, tem outros postos de serviço mais ou menos semelhantes, criados por outros espíritos venerandos também, em outros pontos do Brasil e do mundo. Essa era uma das perguntas também. Tem outra, Verônica? Pode ir. E esses espíritos que são levados lá, ele comenta no livro que são espiritistas fracassados. Mas são só esses ou existem outros que também são levados? Pastores fracassados, sacerdotes fracassados, pessoas ligadas à ciência, à filosofia e à religião fracassados, cientistas fracassados. Entendeu? Espíritos fracassados na área em que deveriam servir ao próximo. Né? Um político fracassado pode ser levado para lá? Vai depender dos agravantes e dos atenuantes. E o objetivo desse tratamento lá é depois eles voltarem numa nova reencarnação na mesma área? Claro. Viver na prática os valores que já dominas na teoria, tendo passado pelas escolas, tendo passado pelo centro de triagem, tendo passado pelos tratamentos, tendo frequentado a formação acadêmica. Tem outra pergunta. O Eurípides ainda está lá ou já passou o posto dele? Não, lá é a residência espiritual dele. Ah, que bonitinho, né? Agora, com ele ou sem ele, a instituição anda. Se ele tiver que fazer um trabalho na Alemanha, na Conchinchina, o negócio funciona. A ausência dele... E o doutor Inácio ainda é diretor? Será até hoje? O doutor Inácio é o diretor. Até hoje, 20 anos. Hoje. Até hoje. Naquele livro lá dos distúrbios psiquiátricos e obsessivos, as clínicas psiquiátricas são um excelente laboratório para levar os espíritos que estão obsediando, que estão influenciando os internos. Os internos. Agora, num lugar desse, tem algum posto religioso lá dentro? Tipo, tem alguma reunião pública? Entendeu? Tanto nas escolas lá em cima, tá? Como nos espíritos que já estão no setor das gotas, nos espíritos que estão voltados para aquela área da natureza, nos espíritos que estão no centro de formação teórica. Tem grupos de estudos, tem uso do magnetismo, do passe, da água fluidificada. Funciona como um grande centro espírita, mas com atividades pluralistas. Lá podem ter sacerdotes e realizar missas? Pode, ocasionalmente, ter isso. Mas não é a consagração da hóstia que vai modificar. É o conteúdo doutrinário. É o conteúdo dos valores morais. É a terceira parte. O que rege uma instituição nesse padrão é a terceira parte do Livro dos Espíritos. Eles vão fazer a primeira parte, falar da parte da gênese planetária, vão falar da intervenção dos espíritos no mundo material,
vai que é a segunda parte. Vamos falar das penas e consolações, que é a quarta parte, mas acima de tudo, ó, tá aqui. Ah, eu levei lá para cima meu livro dos Espíritos. Tá aqui o outro aqui, ó. Livro dos Espíritos. Se nós pegarmos aqui, ó, terceira parte, o que nós vamos ter aqui na terceira parte como material didático? Ó, vamos lá. Terceira parte. As leis morais. Da lei divina ou natural, da lei de adoração, da lei do trabalho, da lei de reprodução, da lei de conservação, da lei de destruição, da lei de sociedade, da lei de família, da lei de igualdade, da lei de liberdade, da lei de justiça, amor e caridade, da perfeição moral. Chega! O que mais? Tá bom, né? E não é com o Falcone dirigindo o grupo, com a Verônica fazendo a palestra, ou com a Mirinha dando as explicações, não. É com espíritos de um padrão moral muito acima do seu, do meu, da Mirinha, dos internautas que estão acompanhando aí, salvo ter algum espírito de alta hierarquia entre nós e não percebemos ainda. Ah, não, Matheus, eu quero ir. Não vai ter jeito, não. Cismei que eu quero ir lá. Ai, Verônica, tem monte. Tem 20 minutos. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e obtereis. Eu vou avançar 2 slides e volto para vocês. Então, olha aqui. Ó, aqui nós temos o sanatório. Tudo aquilo que estava lá. Agora eu vou realçar outro setor. É o setor de, tá lá, ó, diminuir ele, para poder entender. Olha o que tem em volta dele. Um cordão verde. Magnético? Por dentro e por fora. Um cinturão verde. Cinturão verde. Não é isso? Floresta? Florestas e florestas. Sei lá, tá? Para doação de marra prana, de tudo mais. Em volta dele, o que tem? Nós temos o quê? Amarelo. O que é esse amarelo? Sol. Hein? Sol. Não. Campo magnético? Um cordão magnético. É uma zona desértica. Para você chegar no portão, você tem que atravessar. Você tem que ter o mapa do tesouro. O que tem por fora? Olha aí. Tem uma região de nuvens densas. Agora, em volta disso tudo, tem o quê? A luz. É vista de longe. É um grande farol na noite escura. Lembra dos anéis de Saturno? São anéis em volta da... Então, vamos fazer uma invasão lá? Vamos pegar e juntar os trabalhadores perturbados da FEAC, de mais uma meia dúzia de centro espírita, vamos invadir lá de madrugada. Você conhece a história? Oncotô, Broncovô, Doncovim. A gente não consegue atravessar nem o campo de luz. Agora, esse local aí, o sanatório, ele é muito grande? É grande. Você lembra quando que era a população de nosso lar? Eu não lembro. A época que o livro foi lançado, o umbral tinha 8 milhões... Como é que é? 8 bilhões de espíritos desencarnados. A Terra tinha 2. E aqui? Aí, quanto que tem aí? Faço ideia. Alguns milhões. O negócio é grande, né, menina? É bilhão. A população da Terra é calculada entre 24 e 27 bilhões de espíritos. O lugar é grande, então. É grande. Mais pergunta, Verônica? Vamos? Chega o espírito com essas complicações todas, passa por todo esse processo, ele melhora, ele se equilibra. Ele continua lá trabalhando, vai depender, ou ele vai ter que reencarnar? Vai depender de quanto de cheque sem fundo que ele deu na última encarnação, na penúltima. Em algum momento ele vai ter que reencarnar.
Alguns vão sair do processo, passar pela escola, algum tempo curto, aprender a ler de novo, modo de dizer, as leis morais e vão descer. Outros vão se graduar. Vão se graduar. Sim. Porque precisa de gente para trabalhar aí, para dar continuidade. Luiz, que tinha 2 espíritos que estavam há mais de 20 anos fazendo atendimento fraterno, recebendo o pessoal, visitando as trevas, não sei o quê. E eles viram que vários companheiros nesses 20 anos que fizeram a função que eles tinham, subiram para regiões superiores. E eles não. Aí eles foram ter uma entrevista com o ministro, perguntar quando é que eles seriam promovidos. O ministro pegou o estudo meu de 15 dias atrás. O que é? O prontuário espiritual dele e disse: vocês têm um probleminha aqui lá na velha Europa. Vocês pegavam os desafetos de vocês e levavam para a torre do palácio e jogavam lá embaixo. Eles vão ter que reencarnar para acertar isso. Eles reencarnam, vão para a aeronáutica e se tornam pilotos de testes de aeronaves. Excelentes profissionais. E num dos testes, o avião pifou. Eles acertaram a contabilidade com a própria consciência. Então, na proporção em que tivermos acertados, por isso é que essa encarnação para nós é o ó do Borogodó. Porque até ontem nós acreditávamos em capeta, diabo, Satanás, Lucifer, assombração, mula sem cabeça, mal olhado, macumba. Agora nós sabemos, na questão 459 e na 476, nós sabemos que não são obsessores, são convidados. Então, se o Falcone voltar a beber, voltar a fumar, começar a usar drogas que nunca usou até hoje, é um processo obsessivo? Não, é um processo convidativo, são comportamentos dele que criou plugs e convidou espíritos daquela frequência. Então, cada hospital, cada núcleo desse tem a sua especificidade, porque no caso do Memórias de um Suicida é um outro aspecto, é um outro tipo de tratamento, né? O Hospital Esperança de Maria de Nazaré também tem o nome de Esperança. É outra situação. Situação, é isso aí. Aí, posto de serviço, hospital ou sanatório Esperança. É isso que está aí para nós. Deu para entender? Esses espíritos que estão internados lá recebem a mãezinha, só se a mãezinha estiver em cima, né? Ou então pode ser levada também por meritocracia. Né? Meritocracia. Eurípides não teve contato com Jesus? Uhum. Foi porque Jesus gosta mais dele do que da Mirim? Não, porque o danadinho é danado. Ele tem menos agravantes e mais atenuantes. A intenção, a doutrina espírita fala muito na intenção. As intenções de um espírito do padrão do Eurípides são todas voltadas para a luz. Todas. Quem é que montou o hospital, o Sanatório Esperança? Saiu da cabeça dele. Isso. Na minha cabeça, a colmeia está pronta. Se vai acontecer nessa encarnação ou não. Eu pensei nisso, você acredita? A colmeia está aqui prontinha, 18 cursos de formação. Tudo prontinho. Agora, se os recursos, se houver possibilidades, o Aloísio fala, se não sair para essa encarnação, sai para a próxima. Pois é. É muito interessante. E eu não posso imaginar, assim, mas gostaria muitíssimo. Como que foi a construção de um lugar desse? Imagina, através de espíritos. Uma colmeia de abelha. Através de espíritos construtores com alta capacidade de plasmar o FCU, o fluido cósmico universal. Na perfeição. Tijolo a tijolo. Não é assim. Não é assim. Lumos. Não, Felipe Pim, não. Pois mas também não é fazendo massa de cimento com água, com cal, com areia, não.
É construção mental, blocos. Agora, sabe o que que eu fiquei pensando? Estou aqui pensando muito assim. A gente é muito pequeno perto de tudo isso. É claro que temos um grande valor para Deus, né? Porque Deus tem nós como filhos dele, então a gente é valoroso para Deus. Mas assim, quando a gente ouve um estudo desse, percebe, entra, porque assim, você está falando, eu estou tentando entrar nessa psicosfera, nesse ambiente aí. Como é que a vida da gente é assim tão pouquinha, tão bobinha? Você imagina trabalhar num lugar desse? Você imagina? Eu fico brigando com você porque você é do partido X, eu sou do partido Y. Eu odeio o seu candidato, você odeia o meu candidato. A Verônica está brigando com a filha dela porque a filha dela torce para o time A e ela torce para o time B. A Mirinha está brigando com a vizinha porque a vizinha gosta de rock e ela gosta de... E assim, na verdade, isso que você apresentou é a verdadeira vida. Isso. Porque nós aqui estamos de passagem para um momento desse. E vamos sem nenhuma pretensão. O centro mais simples de Juiz de Fora. Eu vou falar num centro espírita agora, o mês que vem. A moça que me convidou disse: Falcone, é eu e você mais 5 ou 6 pessoas. Você topa? Falo, querida, se for eu e você... Tá bom já. Tá bom. Se você chegar, abrir o centro e falar, não posso ficar, tem que ir lá em casa, mas daqui eu passo para fechar. Eu falo, só eu. Falo para os espíritos. O centro espírita de menor número de trabalhadores e atividades em Juiz de Fora. Para o centro espírita de maior tamanho físico, metro quadrado, e equipe maior. É um sanatório Esperança em miniatura. Entendeu? Exatamente. Não é à toa que a FEAC se tornou um atual convento, né? E a gente precisa respeitar, porque... É reunião de reabastecimento, é cine pipoca, é reunião de entes queridos, é grupo de estudos, e é grupo online, e é grupo presencial, é a nossa live, é educação. Não é porque a gente quer ser melhor, nada não, a gente quer estudar, né? É a necessidade. Olha o que a Valquíria, com o grupo montado nos Estados Unidos, olha o que a Ana Elisa montou com a equipe lá em Dubai. Olha o que a Jane, filha do Alain Zaru, de Miranda, de Macaé, montou no Canadá. Olha o que o nosso amigo montou lá no Japão. Olha o que o outro montou em Cartagena das Índias. E vai por aí afora. Núcleos. O culto do evangelho no lar, na nossa casa, pode ser um micro posto de... uma extensão de uma casa igual essa. De qualquer jeito, assim, minhas perguntas acabaram. Mas, de qualquer jeito, eu deixo aqui meu memorando petitório, viu, seu Matheus? Para me levar lá, porque o guia até ajuda, mas o senhor precisa... Verônica, não é petitório, não, é imploratório. Imploratório, boa fala, adorei a troca. Porque assim, ainda quero levar a Verônica e o Falcone comigo. E os internautas todos que quiserem, imagina, gente, a gente andar nessas árvores aqui, encontrar com o Eurico. Se ele não estiver lá, não tem problema não, o doutor Inácio recebe a gente. Viu, gente? Agora, que espírito abnegado, né? Porque uma obra desse teor, dessa grandiosidade, para não se ajudar, mas para ajudar o outro que se perdeu dos caminhos onde não deveria se perder, porque são pessoas que tiveram acesso a conhecimento, a pessoas que se envolveram em processos obsessivos, que tiveram quedas, tendo todo o material disponível para não fazer isso. A gente ainda faz. Então, ainda bem que tem almas como ele que pensam na gente para construir um lugar desse para a gente se regenerar. Né?
Ele já estava bem, ele não precisava disso tudo. Isso aí deve dar um trabalho para ele, porque nós damos trabalho. É o pessoal que está lá internado deve dar trabalho. Mas aí é aquilo que eu estou falando. O espírito ele já tem um entendimento do que é a verdadeira vida. Que a verdadeira vida não é andar lá com o barco. A verdadeira vida é se servir um ao outro. Nós é que temos que despertar para isso. Né? Matheus, já sabe, né? Estou pedindo, eu vou pedindo, quem sabe. Encerramos? Você tem conhecimento de alguém, Falcone, alguém que seja conhecido e que está lá? Ou que foi ajudado por lá? Sim e não. Não, porque a gente lê, não vamos comprometer ninguém. A gente tem na literatura espírita, no caso da literatura espírita, a gente sabe de espíritas que fracassaram. Então, provavelmente, eles foram levados para lá para tratamento, não é? Tranquilamente. Assim, no caso, né? Eu acho que não vai só espírito fracassado para lá, não. Acho que tem também alguns atendentes, né, Armando? Lá já tem um corpo docente, mas que reencarna também. Então tem que repor. Isso é. Isso. Mas assim, como o estudo, né, ele é direcionado é um sanatório de recuperação dos falidos, é melhor não citar nomes. Só para servir de alerta para a gente, né? Servir de alerta para a gente. Né? Esse livro, gente, é muito importante a gente estudar esse livro. Esse livro chama a nossa atenção para nós mesmos. Não é para o outro, para nada, é para nós mesmos. É muito bom esse livro. O que estamos fazendo com aquilo que estamos recebendo, né? Muito obrigada, viu, Armando? Eu queria fazer uma pergunta, mas não posso, porque o Armando vai me dar uma bronca. Mas, né, como é que ele teve acesso a essa figurinha, né, gente? Porque assim, eu só desenhei o que ele pôs no quadro, mas eu queria que alguém perguntasse, Falcone, como você teve acesso a essa figurinha? Mas eu não posso perguntar. Projeção. Abrir o mapa na frente dele. Tá aí, você tem encontro marcado conosco toda quinta-feira às 20 horas. Caso esteja impedido nesse horário, basta ir no site youtube.com/feacnet, buscar a playlist com o nome do livro e assistir assim que for possível. Assine e os 3 Cs: comente, curta e compartilha. É a oportunidade para que a gente possa aumentar a nossa capacidade de reconciliação. Ajuda a divulgar o SOS Preces, telefone 32361122, e vamos trabalharmos, vamos equilibrarmos, senão o bicho pega. Aí está o nosso Manuel Filomeno de Miranda, nasceu em 1876. Ele foi do time lá do Eurípides. O Eurípides foi em 1880. Contemporâneo dele. Estudarmos Kardec pelo menos 30 minutos por dia. A coleção do Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas do nosso Divaldo. E nós já estamos no 8º livro, queremos ir até o 1º. E o Divaldo que se meta a besta, como se diz popularmente aqui em Minas Gerais, de lançar outro perigo. Nós vamos... Muito. E lembrar que semana que vem tem o capítulo 3º. Capítulo 3º. É um capítulo denso, tem muita coisa para a gente... Muita informação. Leia várias vezes. Tá aí, precisamos estudar mais. Deus é amor. Semana que vem ele vai começar a contar as historinhas, os casos de cada personagem que a gente precisa. Podemos fazer mais e melhor. Sebastião Diogo, trabalhador da nossa casa. A nossa FEAC, mais uma vez, que Deus abençoe cada um de nós, abençoe o seu lar, que Jesus continue tendo paciência com a gente, e vamos que vamos. Parabéns, parabéns, parabéns por estarmos juntos, parabéns por perseverarmos e obrigado pela sua presença. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer. Siga o meu Instagram aí, Falcone Armando. Segue o Instagram da FEAC, @FEACnet, e vamos trabalhar. O site da FEAC deve ser lançado agora no dia
6 de maio, aniversário da FEAC. Ficou muito bonito o site da FEAC, didático. Vamos trabalhar nisso. E que Eurípides também possa colocar os olhos dele sobre a nossa casa, sobre o movimento espírita, ajudando a todos nós nesse bom combate de vencermos a nós mesmos. Verônica, suas palavras finais. Lembra que a água, o culto do evangelho no lar, se não colocou água para fluidificar, pode colocar, e vamos preparar para o encerramento. Foi muito bom. A gente visualizando assim é muito mais fácil do que na descrição do livro, que a gente vai tentando mentalmente entender os blocos aqui e ali. Assim ficou muito didático, muito fácil da gente entender, e que a gente possa realmente continuar firme aí no livro e conhecer as histórias que vão passar pelo Sanatório Esperança. Até a próxima quinta. Na hora que a gente estiver vivenciando as historinhas, a gente vai ver os pacientes, os tratamentos acontecendo naqueles blocos. Muito legal, gente. Que delícia estudar. Mateus está dizendo que não são historinhas, são depoimentos. Parte feita por alguns vão ser feita pelo próprio paciente e outras vão ser feitas pelos espíritos que estão prestando socorro. Exatamente, excelente correção. Aproveitando, Mateus, me leva lá que eu quero ir, quero visitar lá, tá? Eu amo o senhor. Então, gente... Lembra da hiena, Verônica? Ó céus! Sim! Até semana que vem, eu agradeço muito, muito eu ter participado desse estudo em 2004, estar aqui hoje ainda perseverando para que um dia eu consiga me melhorar e vá lá no Sanatório Esperança para trabalhar e não para dar trabalho. Beijo, até semana que vem. Muito bom. É isso que está aí. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo o mundo espiritual aí, a ação no bem, e dizendo: Deus de amor e bondade, espiritualidade amiga, abençoe o nosso querido Eurípides Barçanufo e todos os outros espíritos do padrão mais ou menos igual ao dele, com responsabilidades administrativas de colônias, de postos de serviço nas mais variadas regiões, desde a terra até as regiões superiores, para que aqueles que estamos buscando-te, Pai amoroso, possamos manter uma sintonia que nos permita receber esses recursos, essas ajudas e essas bênçãos. Orando em favor de todos os internos, de todas as clínicas psiquiátricas, hospitais, penitenciárias, aqueles que estão nos lares em sofrimento, os que estão reencarnando, desencarnando, por todos os habitantes desse orbe, dessa nave espacial chamada Planeta Terra. Agradecendo, 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 vibrando aí pelos companheiros em geral, encerramos a nossa reunião dessa noite. As nossos agradecimentos, então, a Verônica, a Mirinha, ao Chaves, a Jussara, a equipe da multimídia da FEAC, de todos os departamentos da casa, e até quinta-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer. Grande abraço. Fiquem com Deus.